Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Mais uma vez é um prazer, um privilégio estar aqui ensinando a palavra e eu quero agradecer à diretora pela oportunidade e também ao pastor pela oportunidade de estar ministrando aqui, amém? Quantos estão prontos? Amém. Aleluia, vamos orar, vamos agradecer ao Pai. A Bíblia se entende espiritualmente. O que nos faz entender a palavra é uma capacidade espiritual, não é uma capacidade intelectual. O que nos faz compreender as realidades em Cristo é espírito de sabedoria e revelação. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, te damos graças nessa noite por tua palavra, por teu espírito. Te agradecemos pelas verdades que vamos ouvir. E nós te pedimos espírito de sabedoria e revelação, no pleno entendimento da tua vontade, Pai. Queremos estar iluminados, esclarecidos. Sim, Pai, queremos entender as realidades em Cristo. Queremos entender, Pai, aquilo que Jesus disponibilizou gratuitamente, para que possamos viver uma vida de sucesso aqui na terra. E para isso nós abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as tuas verdades. E te damos graças por uma noite de crescimento. Sim, Pai, o teu Espírito nos ensinando, Ele nos fazendo entender, Ele vivificando essas verdades em nossos corações, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre... Deixa os irmãos abrirem. Gálatas capítulo 3. Quem encontrou, diga, eu vou subir. Quem não encontrou também pode confessar. Gálatas capítulo 3. Glória a Deus. Antes de começar a leitura, só para eu ter ideia, além do pastor Francisco, quem foi meu aluno do Rema? Eu acho que eu ensinei ao senhor, foi Gálatas, não foi? Pronto. Quem mais? Pronto, tem uma irmã ali. É porque está com um tempinho que eu não ensino no estado de São Paulo. Está com um tempo, já faz 9 anos que eu não ensino. À medida que vai crescendo a quantidade, aumentando a quantidade de remas, a gente acaba... O retorno àquela escola ou à região fica difícil. Amém? Segura o texto de Gálatas. Eu vou falar hoje sobre quebra de maldição, cura interior e regressão. A pergunta que eu faço antes da leitura desse texto é: esses ensinamentos, esse doutrinamento que tem aí fora sobre cura interior, quebra de maldição e regressão, tem embasamento bíblico? Existe alguma base bíblica? Se você observar, se você olhar, Jesus ensinou sobre isso, Paulo ensinou sobre isso, Pedro, João, os principais pregadores da palavra ensinaram sobre isso. Sabe qual vai ser a resposta? Não. Não existe nenhuma menção de Jesus, de Paulo, de Pedro, de João, de ninguém. Certa vez, na época em que eu morava em Ribeirão Preto, eu tinha sido convocado para ensinar em Campinas, e aí eu peguei um ônibus. Tem duas linhas que fazem Ribeirão, São Paulo, Ribeirão, Campinas. É Rápido Ribeirão e Cometa Halley, pegando fogo, né? Porque às vezes o ônibus não liga o ar-condicionado direito. Aí eu peguei um ônibus de Ribeirão para Campinas para ensinar a matéria do Rema. E eu tenho o hábito de sempre pegar um celular ou um equipamentozinho, um rádio, e sintonizar em alguma frequência para procurar mensagens, pregações. E aí eu sintonizei numa frequência em que uma mulher estava falando algo, pregando, e aí eu ouvi ela falando anjo. Opa, se é anjo, eu pensei, deve ser uma mensagem cristã. E aí, à medida que eu ia ouvindo, a mulher dizendo a outra, dando algumas instruções. Uma pessoa abriu a vida, falou da vida, e aí a mulher estava dizendo: você vem aqui, você vem para cá, você faz uma TVP, depois eu vou explicar essa sigla, esse acrônimo, TVP. E depois você vai receber uma mandala da sorte. E eu continuei, aquilo me chamou a atenção. Aí eu entendi lá, de acordo com o que ela estava falando, que TVP é terapia de vidas passadas. E a mandala é um pingente, mandala, figa, tudo isso são apetrechos que escravizam pessoas em crenças, em superstições. Estão comigo?
Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu pensei, meu Deus, ao invés do cristianismo trazer libertação, ao invés da pregação do evangelho, de pregadores trazerem libertação quanto a isso, o povo de Deus foi aderir a esse tipo de prática. Terapia de vida passada não é cristianismo. Mandala não é do cristianismo. Se você observar, irmãos, esse ensino de quebra de maldição, cura interior, claro, cura interior são doutrinas interligadas. Quebra de maldição, só vai ter uma quebra de maldição se a pessoa fizer uma cura interior. Só tem cura interior se fizer uma regressão, uma TVP. Olhando biblicamente, esse ensino não é cristianismo. Pode ser budismo, hinduísmo, shintoísmo, confucionismo, qualquer outro ismo. Cristianismo não. De fato, esse ensino, essa mensagem, ofusca, nega, oculta as realidades em Cristo Jesus. Uma pessoa que ouve isso, uma pessoa que se expõe sua vida a esse tipo de mensagem, a esse tipo de ensino, ela está deixando de entender a obra de Cristo na cruz, ela deixa de entender as realidades da nova criação. E o primeiro texto que eu quero começar é com Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz: Cristo nos resgatará. Qual é o tempo verbal? Se formos analisar o Novo Testamento, eu vou ler, depois eu vou comentar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nos resgatou de quê, irmãos? Como ele fez isso? Diga, fazendo-se maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa feita pelo Espírito. Observe, ontem à noite eu havia falado sobre isso, em que na cruz do Calvário houve uma substituição. Como assim? Quando Cristo foi à cruz, de fato, a sua pregação, a sua vida, Jesus não morreu como um sonhador, ele não morreu por ideais, ele não foi um mártir, ele foi um substituto. Ele estava substituindo, pagando o preço da humanidade para que hoje todo aquele que o confesse como Senhor e Salvador receba os benefícios que ele disponibilizou na cruz. Amém? Observamos desde o Antigo Testamento, através das alianças ou das dispensações, Deus mostrando a necessidade do sacrifício de um cordeiro inocente, porque a instrução no Antigo Testamento era: traz o animal inocente, o sumo sacerdote colocava as mãos, havia uma imposição de mãos e figuradamente uma transferência de pecado, porque nós sabemos que um animal carnal não pode pagar o pecado que é espiritual. Amém? Havia uma simbologia, dessa forma, Deus vinha mostrando gradativamente a necessidade do sacrifício de um cordeiro inocente. Tanto é que quando Jesus veio, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira, diga tira. Sabemos que no Antigo Testamento os pecados eram encobertos. Você já varreu a casa, já levantou o tapete e colocou a sujeira debaixo do tapete? Graças a Deus. É assim que era feito no Antigo Testamento. Sacrificava o animal, as pessoas continuavam tendo a mesma velha natureza por dentro. Só que com Cristo Jesus, não. Com Cristo Jesus, todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador, recebe a nova criação, um espírito recriado. E a Bíblia diz: Cristo te resgatou da maldição da lei. Eu te pergunto, você é cristão? Você é cristão? Então você já foi resgatado da maldição da lei. O que eu quero que você perceba é que a palavra diz em Colossenses que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No reino de Deus, na família de Deus, não existe maldição. Se existe alguma maldição em tua vida, eu te convido a confessar a Cristo como Senhor e Salvador, e aí você vai receber a bênção de Cristo, porque Jesus na cruz já se fez maldição em teu lugar. Diga: em meu lugar. Irmãos, Cristo já pagou o preço da maldição. Ele já foi feito maldição em nosso lugar. E observe que a Bíblia diz que ele não foi feito maldito, ele foi feito maldição. Porque desde o pecado de Adão até todos os pecados da humanidade foram postos em Cristo Jesus.
Anualmente, um grupo de pessoas se reúnem e vão a Porto Seguro, uma cidade do estado da Bahia, porque eles alegam que a maldição no Brasil foi introduzida pelos jesuítas quando eles fizeram a primeira missa. Se analisarmos biblicamente, no dia em que Adão pecou, o relato do texto de Gênesis é o seguinte: Deus disse para Adão: Adão, maldita é a terra por tua causa. Está escrito em Gênesis. E aí um grupo de cristãos, e eu quero que você entenda que isso não é bíblico, um grupo de cristãos se reúne e vão a Porto Seguro, supostamente quebram as maldições que foram introduzidas pelos jesuítas. Só que a maldição foi introduzida por Adão no Éden, mas foi tirada por Cristo no Calvário. A maldição que estava sobre a humanidade, e pode ter certeza, irmãos, enquanto uma pessoa não confessar a Cristo como Senhor e Salvador, ela vai continuar debaixo da maldição do pecado. Porque existe uma maldição. Existe sim, mas no dia em que ela confessar a Cristo como Senhor e Salvador, ela vai receber, claro, ela recebe a Cristo, só que ela precisa renovar a mente. E eu quero falar um pouco, te mostrar, à luz da palavra, o que aconteceu na cruz do Calvário, e te mostrar que houve uma obra completa, houve uma redenção. Essa mensagem de quebra de maldição, cura interior e regressão, negam os benefícios da cruz, negam a obra da cruz. Segundo o que as pessoas pregam, até parece que Jesus deixou uma obra incompleta, até parece que houve uma obra inacabada, até parece que Jesus não se garantiu, mas ele se garantiu. Posso ter um amém? Como foi que Cristo foi crucificado? Existe um pensamento equivocado que acham que Jesus foi crucificado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas a Bíblia mostra que não. Ele não foi crucificado dessa forma. E o primeiro texto que eu quero te mostrar está em 2 Coríntios, capítulo 13. E depois eu vou contar o meu testemunho sobre a importância do conhecimento no contexto de quebra de maldição. Amém. A importância do conhecimento. Aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo 13. De que forma Cristo foi crucificado? Jesus foi crucificado como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? A Bíblia mostra que não. Todos encontraram? Eu vou citar o que está escrito em Mateus 28, versículo 18. Isso é pós-ressurreição. Mateus 28 é pós-ressurreição, é depois que ele ressuscitou. E a Bíblia diz em Mateus 28, 18: Aproximou-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quanto do poder? Todo. Outra versão diz: É-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Diga, foi dada. Eu vou usar o exemplo do irmão João, o irmão fictício que está aqui. O irmão João se converteu, está na igreja, faz 1 mês que ele se converteu, mas não tem Bíblia ainda. Completou 2 meses de vida cristã, não tem Bíblia. 3 meses de vida cristã, ainda não tem Bíblia. Mas de repente no 4º mês ele aparece com uma Bíblia nova, bonita de estudo. Aí você pergunta: irmão João, que Bíblia bonita. De quem é essa Bíblia? É minha, porque ela me foi dada. Se foi dada é porque houve um tempo que ele não tinha. Se Jesus na cruz disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, é porque houve um tempo na vida dele que ele não tinha todo o poder. Ele tinha um poder, mas não era todo. Quando Cristo andou aqui na terra, ele andou no poder do segundo Adão. A Bíblia diz em 1 Coríntios, o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão foi Adão, o segundo Adão foi Jesus. O último Adão. Estão comigo? Jesus só recebeu todo o poder depois da ressurreição. E em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz que Cristo, porque de fato foi crucificado em... De que forma ele foi crucificado, irmãos? Espera aí. Isso é contrário ao que tem se ensinado por aí. A Bíblia diz que ele foi crucificado em fraqueza. Porque de fato ele foi crucificado em fraqueza. Mas hoje ele vive pelo poder de Deus. Diga, ele foi crucificado em fraqueza. Nós vamos pintar o retrato da cruz. Às vezes a gente entra em alguma casa e tem aquela foto, aquela gravura ou esculpida, ou uma gravura, uma pintura da ceia do Senhor, mas eu quero pintar juntamente com você o quadro da cruz.
Claro que os textos que falam sobre a crucificação de Cristo estão espalhados pela Bíblia. Você não vai encontrar nenhum livro ou carta de Paulo em que condense todo o ensino da cruz. Não, Paulo não escreveu tudo sobre a cruz em apenas uma carta. Está espalhado pela Bíblia, então a gente vai ter que sair garimpando texto após textos que falam sobre a crucificação para a gente ter a ideia do que houve na cruz, para que a gente entenda o que está disponível para mim e para você. E a Bíblia diz que ele foi crucificado em fraqueza. Diga, ele foi crucificado. Não como o Rei dos Reis, mas em fraqueza. Mateus capítulo 27. Eu disse 27. Aleluia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Por volta da hora nona, é esse o texto? Clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Qual é a pontuação final? É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que ainda não foi respondida na mente de alguns cristãos. Por que Cristo foi desamparado? Por que ele foi à cruz? Sabe por que Cristo foi desamparado? Na cruz estava acontecendo uma substituição. Jesus estava sofrendo o que a humanidade estava passando. Jesus ele foi castigado, feito enfermo, feito maldição, feito pecado, feito pobreza. Ele foi crucificado em fraqueza para que hoje todo aquele que o confesse como Senhor e Salvador receba os benefícios da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Eu lembro que lá em Fortaleza, na época em que eu era pastor auxiliar, um aluno tinha feito rema, mas eu acho que naquele dia daquela aula ele não prestou atenção direito, e aí ele queixoso disse, eu gostei demais do rema, mas eu não concordo com esse ensino que diz que Jesus foi à cruz e morreu espiritualmente. Pois é bom aceitar, porque a gente só pôde ser vivificado porque ele morreu espiritualmente. E na cruz estava tendo uma substituição. Ele foi desamparado para que você fosse acolhido pelo Pai. Sabe por que hoje você é bem-vindo à presença de Deus? Porque Ele pagou o preço. Houve uma substituição. É como que Deus virando as costas para Jesus para abraçar o mundo. O pecado da humanidade foi posto em Cristo para que hoje a gente receba os benefícios da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para que você fosse acolhido. Ele foi desamparado para você ser recebido pelo Pai. Hoje você é bem-vindo à presença de Deus. Amém? Não é errado a gente estudar o grego ou o hebraico, não é errado procurarmos dicionários, concordâncias, chave linguística, não é errado. Mas algumas pessoas, para disfarçar a incredulidade e não concordarem com esse texto, elas dizem, eu só vou acreditar se eu ver no original. Ora, o texto diz, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E agradeça a Deus porque ele foi desamparado, porque se Cristo não tivesse sido desamparado, você continuaria na morte e no pecado. Amém? Ah, mas Jesus na cruz estava delirando, o pobre coitado não sabia nem o que dizia. Não. O que está escrito em Mateus 27, 46 foi profetizado pelo salmista Davi no Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para que hoje você fosse acolhido e fosse o templo do Espírito de Deus. Isaías capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Glória a Deus. Versículo 4 diz, talvez ele levou sobre si. Uma versão diz verdadeiramente, a minha diz certamente. Diga, é certeza. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem?
e pelas suas pisaduras fomos. Ele foi castigado para que hoje você tivesse paz. Irmãos, agradeça a Deus porque você dorme e acorda com paz. E quem comprou, quem pagou essa paz para ti foi Cristo, porque ele foi castigado. Na cruz, ele estava sofrendo pela humanidade. O castigo que nos traz a paz, e já nos trouxe, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o versículo 10 do mesmo capítulo 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Fazendo o quê? Ele foi feito enfermo para te trazer saúde. Depois nós vamos alistar o que aconteceu com Cristo na cruz. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Eu ainda vou falar mais sobre esse negócio de cura interior, quebra de maldição e regressão. Estou só dando embasamento bíblico para te mostrar por que eu não creio nisso. Porque a Bíblia mostra que houve uma obra completa, uma redenção completa. Amém? Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem foi o único homem que andou aqui na terra e não conheceu o pecado? Todos concordam? Isso mesmo. Ele o fez. Eu gosto da versão revisada que diz: Deus o fez pecado pelos anjos. É assim? Pecado por? Para que nele, eu te pergunto, você está nele? Então você já foi feito a justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Observe que Jesus não foi feito pecador, ele não cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz que dos seus lábios nunca saiu dolo algum. Mas o pecado da humanidade foi posto em Cristo. O pecado da humanidade, a maldição da humanidade, a enfermidade da humanidade, as mazelas da humanidade foram postas em Jesus Cristo. Amém. E agora, para finalizar esse contexto, segundo aos Coríntios capítulo 8. Quero citar esse último texto, é o último texto e não menos importante, da redenção de Cristo, da obra de Cristo na cruz. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, eu conheço essa graça. Que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornassem o que, irmãos? Na versão amplificada diz: ricos plenamente supridos. Vamos pintar o quadro da crucificação? Quando Cristo foi crucificado, ele foi crucificado em fraqueza, ele foi feito maldição, ele foi castigado, ele foi feito enfermo, ele foi feito pecado, ele foi feito pobreza. E foi nessa condição espiritual que ele desceu ao inferno. Porque a palavra diz em Mateus 12:40, Jesus disse que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no coração do grande peixe, no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou no coração da terra. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que ele desceu às regiões inferiores da terra. E regiões inferiores da terra não é periferia, não. Regiões inferiores da terra é a dimensão espiritual. A palavra diz em 1 Pedro que ele desceu e pregou aos espíritos em prisão. Foi nessa condição espiritual que Jesus desceu ao inferno, em fraqueza, desamparado, castigado, feito enfermo, feito maldição e feito pecado. E foi de lá, dentro do inferno, que Deus rompeu os grilhões da morte. De acordo com o que está escrito em Atos e em inúmeras passagens, Jesus não se auto-ressuscitou, ninguém se auto-ressuscita. A Bíblia diz: sendo, pois, ressuscitado pelo Pai, o Pai o ressuscitou, tendo, pois, rompido os grilhões da morte e o ressuscitado. Foi de lá que Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso me faz entender algo. Se Deus teve poder, e ainda tem, para tirar Jesus da condição em que ele estava, em fraqueza, desamparado, castigado, feito enfermo, feito maldição, feito pecado e feito pobreza, se Deus teve poder para romper os grilhões da morte, tirar Jesus dentro do inferno, algumas pessoas dizem: meu Deus, me tire desse inferno de vida,
Se Deus teve poder para tirar Jesus de dentro do inferno, dessa condição, Deus tem poder para tirar qualquer pessoa de qualquer situação. Porque pior do que Jesus esteve, ninguém pode estar. Agora, existe um fator determinante. Vou falar 4 passagens que falam a mesma verdade. O conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta? Em Daniel diz, um povo que conhece o seu Deus é forte e fará proezas. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno. Conhecereis a verdade vai deixar do mesmo jeito. É assim? 4 passagens que ligam conhecimento à qualidade de vida. Quanto mais você conhecer sobre Deus, quanto mais você estudar sobre a obra na cruz, o que Jesus deixou consumado, melhor tua vida vai estar. Eu lembro, novo convertido. Eu já tinha sido influenciado por esse ensino de cura interior e quebra de maldição. Eu mesmo fui um propagador. Me arrependi já, claro. Eu não tinha clareza. Às vezes, irmãos, a gente é vítima de um ensino errado e passamos a ser propagadores. Mas esquece o que passou. Certa vez eu estava ensinando no Rema. Tem matérias, principalmente realidades de nova criação. Tem algumas matérias que dá para encaixar esse ensino. E aí eu ministrei o que eu estou falando aqui. Uma irmã chegou para mim e disse: professor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu era uma pessoa que vivia cancelando as coisas. Eu tenho que cancelar. Irmã, esquece. Você não tem que cancelar o que cancelou. Esquece que você, né? Porque as pessoas ficam, eu cancelo, eu cancelo, eu cancelo. Vou explicar isso. Estão comigo? Amém. Novo convertido. Tinha sido influenciado por esse ensino, mas graças a Deus pelos livros do irmão Reagan. Na época, lá em Fortaleza, não tinha o Rema. Eu nasci de novo em 96, né? E em 97, o Rema só chegou em Fortaleza em 99. 97... Eu, quando criança, várias vezes presenciei na minha vida, minha mãe com um problema cardíaco. Ela tinha taquicardia, uma aceleração repentina do batimento cardíaco. Quando minha mãe negligenciava a alimentação, ficava preocupada e trabalhava demais, quando dava mais ou menos 18 horas, ela ia perdendo a força nos braços, definhando, porque aquela batimento irregular, aquela arritmia cardíaca, realmente, ela perdia a força, ia definhando e ficava sentando. E eu, quando criança, ficava abanando, perguntando, mãe, a senhora está melhor? Ela sofria, mas eu sofria também. E segundo o que a medicina diz, e eu entendo porque dizem, mas eu entendo também a palavra, problema cardíaco herda-se da ascendência e transmite para a descendência. Não é assim? Em 97, eu estava sentado assistindo televisão numa quarta-feira. Já estava congregando no verbo. Tinha um conhecimento da palavra. De repente eu comecei a sentir os mesmos sintomas que minha mãe sentia. Aquele batimento irregular, coração batendo irregularmente, eu senti isso aqui saltando, e meus braços, a força, e eu perdendo a força, ia definhando, só que durou poucos segundos. Durou poucos segundos. Passou a quinta-feira, eu fui para a igreja, na quarta-feira, sentado, no mesmo horário, o demônio era pontual. Porque foi ele quem traz os sintomas. Comecei a sentir os mesmos sintomas, o batimento irregular, e meus braços iam definhando, ia perdendo a força, esmorecendo, como diz no Nordeste, né? Esmorecendo aquele batimento irregular, só que eu me levantei de um pulo e disse, não importa o que eu estou sentindo, o que importa é que Cristo fez por mim na cruz, e pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado. Cristo se fez maldição para que eu fosse abençoado, eu sou abençoado em nome de Jesus Cristo. Foi o conhecimento da obra consumada de Cristo que me libertou e me mantém minha vida liberta desses ensinamentos que querem escravizar muitos cristãos. É isso, irmãos, o fator determinante. Eu não sou melhor do que ninguém, mas o conhecimento chegou em minha vida, e conhecimento traz qualidade de vida. Quanto mais você conhecer sobre Deus, menos você vai sofrer aqui na terra. O novo nascimento é instantâneo. Houve um tempo que eu gostava de pipoca de micro-ondas. Depois que eu descobri que não é tão bom assim para a saúde, eu diminuí. Mas talvez, hoje em dia tem muitos produtos instantâneos. Leite instantâneo, tem ou não tem? Macarrão instantâneo. E uma série de coisas, café, um bocado de coisa instantânea. Antigamente, quando eu colocava a pipoca no micro-ondas, colocava aquela pipoca,
apertava lá, eu gostava bem queimadinha, 4,5 segundos, dependendo da potência do micro-ondas. Minutos, na verdade, 4,5 minutos, 4,3. Aí o micro-ondas demorava 4,5, 4,3. Depois saía. Eu não conheço nada mais instantâneo do que o novo nascimento. Porque tão logo uma pessoa confessa a Jesus como Senhor e Salvador, ela é recriada, ela nasce de novo. O novo nascimento é instantâneo, sim ou não? Mas a renovação da mente é progressiva, é gradativa. E vai depender do tipo de mensagem que a pessoa está expondo à vida. Porque não é qualquer mensagem que expõe à vida. Que não é qualquer mensagem que revela o que Cristo deixou disponível. Depende da mensagem que a pessoa está se expondo. Porque se ela se expõe a um ambiente de condenação, um ambiente em que não revela os direitos e privilégios, ela vai andar de que forma? Ela vai andar condenada, cabisbaixa, vai andar derrotada, ela vai achar que não está boa nem pronta o suficiente para fazer a obra de Deus. Vai viver debaixo de condenação. E crente condenado é crente infrutífero na igreja. Posso ter um amém? Amém. Quero mostrar outras verdades. Ezequiel capítulo 18, apenas para falar sobre quebra de maldição. Entende, irmãos? Não existe maldição na tua vida. Você foi feito abençoado porque Cristo pagou a conta. Amém? Um preço não se paga duas vezes. Naturalmente falando, eu vou falar um produto em que possa se parcelar muito. Depende né? Você compra uma camisa, um sapato ou um celular, você parcela em 4 ou 5 vezes. Aí você paga a primeira parcela, paga a segunda parcela, paga a terceira, paga a quarta, parcelou em 5, e paga a quinta parcela. De repente vem a cobrança de uma sexta parcela. Mas você que é crente, você pensou, bem, eu parcelei em 5, mas por que eu vou pagar a sexta? Quando uma pessoa paga a sexta parcela, mostra que ela é conhecedora do Código de Defesa do Consumidor? Pelo contrário, mostra que ela é ignorante quanto aos seus direitos como consumidor. A mesma coisa, quando um crente quer pagar o que Cristo já pagou, não é humildade, é ignorância. Essa pessoa está mostrando que é ignorante do código, não do código, mas da realidade em Cristo Jesus, do Novo Testamento. Ela mostra que não entendeu a obra da cruz, a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é: um morreu por todos. Ele foi feito pecado, ele foi feito maldição, ele foi desamparado. Eu não preciso pagar o preço que ele pagou. Os 3 únicos sofrimentos que não foram substituídos na cruz são: primeira coisa, sofreu o pecado. Bem-aventurado o varão que sofre, que suporta o pecado. Enquanto já estivermos aqui na terra, seremos tentados. Sim ou não? Outro sofrimento: sofrer por estar distante de pessoas queridas, amadas, parentes. Quando eu ligo para a Rafaela e quando eu falo com o Rafael e com o Emanuel, dá um sofrimento. Agora mesmo, vindo no carro, eu estava lembrando de Emanuel, a gente segura para não chorar. Tem um sofrimento, e o outro sofrimento é sofrer perseguição. Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurado, alegrem-se quando vocês forem perseguidos. Na prática, as pessoas não têm praticado o que Jesus disse, né? Mas se você for perseguido, dê 3 pulos de alegria. São os 3 sofrimentos que Cristo não substituiu, nós vamos passar. Os demais sofrimentos, eu não preciso pagar a conta que Jesus já pagou. Ezequiel capítulo 18. Entenda, irmãos, esse ensino de cura interior, quebra de maldição e regressão é baseado em texto fora do contexto. E isso é perigoso. Texto fora do contexto é pretexto para se pregar o que quer. Contexto fora do contexto, eu posso te provar que Jesus autorizou o furto de um jumento. Texto fora do contexto, eu provo que Jesus autorizou o furto do jumento. Vai lá e pega o jumento. Se alguém perguntar, você diz. Se ninguém perguntar, traz do mesmo jeito. É ou não é? É. Fique sabendo, irmãos, que em Mateus 4 e Lucas 4... até mesmo Jesus foi tentado com texto fora do contexto. Se Jesus foi tentado, porque o diabo citou para ele Salmo 91, versículo 11 e 12. Se Jesus foi tentado com texto fora do contexto, eu e você seremos tentados com texto fora do contexto. Amém? Agora deixa eu te dar uma dica. Faz o rema
se matricula no Rema, expõe tua vida ao ensino da palavra de Deus e você vai fazer o que Jesus disse, está escrito. Diga, está escrito. Está escrito. Amém? Ezequiel capítulo 18. Glória, glória, glória. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho levará. Espera aí. Levará ou não levará? O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Aquele que pecar é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Em outras palavras, cada um paga seu pato. Cada um paga a sua conta. Claro, irmãos, entenda algo. Se eu nasço numa família em que meu pai ele não trata bem os filhos e a esposa, haverá um sofrimento. Da minha parte e da minha mãe também. Pedro disse que não foi com prata e ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição adquiriste de vossos pais. Mas isso não quer dizer que diante de Deus você vai pagar o pato do seu pai, você vai pagar pelo erro do seu pai. Estão comigo? O que me ajudou, irmãos, nesse ensino sobre nova criação, o que me ajudou sobre me agarrar com as verdades e não me apegar com esse ensino de cura interior, quebra, maldição, regressão, foi um livro do irmão Reagan chamado Crescendo Espiritualmente. Eu recomendo esse livro para todo cristão. Quando meu filho nasceu, Emanuel, logo quando ele nasceu, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi vaciná-lo. Tínhamos que imunizá-lo. A BCG, a tríplice viral, não é assim? Para quê? Para que ele ficasse imunizado contra muitos vírus que tem aí soltos, né, no mundo. Eu considero esse livro Crescendo Espiritualmente como a BCG espiritual do novo convertido. Porque imuniza, vacina, protege muito cristão quanto a ensino errado. Estão comigo? É necessário. Eu não sei se você já leu esse livro, mas se você não leu, eu te aconselho a ler. Inclusive, tem até uma lista aqui de livros que eu vou te indicar para leitura. Irmãos, entenda o seguinte, crescimento espiritual não é acidente. Não é o tempo que se encarrega de nos amadurecer. Não é o tempo que se encarrega de manifestar as bênçãos. Lamentavelmente, se eu for conversar com algum crente e olhar para o tempo de vida cristã, para o odômetro, né, para o velocímetro, quanto tempo de vida, tem uma longa estrada, mas evidencia pouco crescimento. Não é o tempo, é o conhecimento e a prática do conhecimento, a prática da palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Atos capítulo 26. Aleluia. Estou me preparando para finalizar. Eu disse me preparando, e você sabe que tem mais 45 minutos. Atos 26. Todos encontraram? O contexto aqui, irmãos, trata-se do apóstolo Paulo pregando a palavra. Claro, ele está testemunhando uma aparição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo aparece a ele, o chama para o ministério e ainda diz que tipo de mensagem Paulo deveria pregar. Que tipo de mensagem Paulo pregava? Paulo pregava um evangelho de condenação ou um evangelho de remissão? Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci.
Foi uma aparição para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para, verso 18, lhe abrir os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, repita comigo, remissão, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sabemos, porque os versículos anteriores de Atos mostram isso. A Bíblia diz que os religiosos apedrejaram a Estevão, não é verdade? A palavra também relata que aqueles que apedrejaram a Estevão depositaram suas vestes aos pés de um jovem mancebo chamado Saulo. Então Saulo, ele juntamente com outras pessoas que apedrejaram a Estevão, ouviram a pregação do Evangelho, Estevão pregando, e aquelas verdades estavam martelando o coração de Paulo. Jesus se revela a ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões, dura coisa é ficar relutante. Ele havia exposto a vida à palavra. E aí, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus fez uma agenda divina com Paulo. Paulo, eu estou aparecendo agora, mas fica tranquilo, porque eu vou aparecer outras vezes. Você vai ver isso na matéria do rema chamada Manifestações do Espírito. O dom de discernimento de Espírito é uma introspecção no mundo espiritual. É ver e ou ouvir no mundo espiritual. Foi o que aconteceu com Paulo. Amém? Pelo que te apareci e pelas vezes que te aparecerei ainda, livrando-te do povo judeu e dos gentios para os quais eu te envio, para, verso 18, lhe abrir os olhos e converteres das trevas para a luz. Certa vez eu estava em Ribeirão. Eu tomei conhecimento de que em um certo local lá, o pregador disse: irmão, todo dia eu estou me convertendo cada vez mais. Está errado. Se não, vejamos. No dia em que você confessou a Cristo, primeiro você era 100% do diabo, mas aí você confessou a Cristo, aí você ficou 95% do diabo e 5% de Deus. Com 5 anos de crente, você ficou 50% do diabo e 50% de Deus. Quando você fez o rema, você ficou 95% de Deus e 5% do diabo. É assim? Irmãos, a conversão é instantânea, o novo nascimento é instantâneo. É instantâneo. Amém? Agora a renovação da mente é algo progressivo. Deixa eu te falar uma coisa. Filosofia humana, religião, ensino humano não tem poder para renovar a mente, somente a palavra de Deus. É por isso que você deve expor a tua vida a um ensino maduro, o ensino da palavra, para que você renove a sua mente e descubra o que Cristo já deixou disponível gratuitamente. É por isso que muito crente não está crescendo, porque não está expondo a vida a uma mensagem correta. Está ouvindo, está se alimentando de mensagem estragada. Para converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados. Diga remissão. Mais uma vez. Para ninguém esquecer. E herança entre os que são santificados pela fé em mim. De acordo com a concordância de Strong, a palavra remissão é uma palavra língua grega que é áfesis, que significa cancelamento completo, como se a pessoa nunca tivesse devido. Diga cancelamento completo. E eu lembro quando meu filho Emanuel nasceu. Estou falando sobre o novo nascimento. Estou falando sobre áfesis, cancelamento completo. Emanuel nasceu. Estava ensinando no Rema em 96. A primeira matéria em Campina Grande. Nasceu em março, dia 4 de março de 2016. Dei a primeira aula de manhã, no Rema de Campina Grande, matéria Gálatas. À tarde fui para casa. A Rafaela entrou em trabalho de parto à tarde, às 14 horas, mais ou menos, 14 e pouco, 35. Corremos para a maternidade, eu fiz questão de assistir o parto, eu vi Emanuel saindo do ventre, e todo o procedimento lá. Assim que Emanuel nasceu, do lado de fora tinha 2 policiais da delegacia de capturas para prender Emanuel, porque contra ele tinha uma folha corrida extensa que estava depondo contra ele.
Um bebê que acaba de nascer, tem algum passado que deponha contra ele? Não. Tem ou não tem? Não. Ele acabou de nascer, ele é um bebê, é um recém-nascido. Irmãos, tenha convicção de um fato. No dia em que você confessou a Cristo como teu Senhor e Salvador, o teu passado parou de existir. Não existe maldições pendentes, não existe nada de errado pendente, não. Você é uma nova criatura, não existe um passado que deponha contra você. Tem um filme no mundo que é contrário ao que aconteceu conosco em Cristo Jesus. O filme no mundo é: eu sei o que vocês fizeram no verão passado, pois Deus não sabe o que vocês fizeram no passado. Porque houve um cancelamento completo, como se a pessoa nunca tivesse devido. Sabe o que está acontecendo? Não, Jesus apareceu a Paulo e disse: Paulo, você não vai ministrar uma mensagem qualquer, não é uma pregação de conformismo, não é uma mensagem que deixa do jeito que está, não, é uma mensagem que as pessoas saem das trevas para a luz, elas recebem remissão, cancelamento e ainda recebem herança pelos que são santificados pela fé em mim. Só que hoje em dia não estão pregando um evangelho de remissão, estão pregando um evangelho de escravidão, de condenação, e é por isso que o povo de Deus vive escravizado, com medo, inseguro, cabisbaixo, aquém de seus direitos e privilégios. O povo de Israel estava escravizado no Egito. Tem muito filho de Deus que está escravizado por ensinamentos errados. Estão comigo? Para que recebam remissão de pecados. Diga: eu já recebi. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez? Novo. Diga: tudo se fez novo. Hebreus capítulo 8. Diga: eu sou justo. Irmãos, você é bem-vindo à presença do Pai. Você foi justificado. Esse texto, em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, diga: eu estou nele. Estamos em Cristo, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém? E justiça é uma posição. Hoje você tem a posição certa, você é filho de Deus. A definição de justiça é a capacidade de estarmos diante de Deus, chamando-o de Pai, como se o pecado nunca houvesse existido, sem nenhum sentimento de condenação ou inferioridade. Amém? De fato, todo o plano da salvação, tudo o que Deus fez através dos profetas, através de Cristo, foi para quê? Culminou em um fato. Deus, Ele quer de volta, Ele queria de volta, Ele quer de volta a comunhão que foi perdida no Éden. Tudo o que Deus fez foi para ter de volta a comunhão que foi perdida no Éden. Quando Adão pecou, Adão perdeu comunhão, perdeu justiça e autoridade. Mas o que Adão perdeu, Cristo trouxe de volta através de seu sacrifício. Amém? Eu tomei conhecimento, olha só, de que alguns cristãos estavam preenchendo uma ficha chamada ficha de libertação. Eu não preenchi, mas segundo o que me falaram, é mais ou menos da seguinte forma: nome completo, quanto tempo de crente, qual a igreja congrega. Aí começa a alistar inúmeros pecados. Já fez catimbó, já tomou banho de pipoca, já entrou de costas no mar, já comeu tripa de gente. Já botou carta na mesa, búzios, baralho. Já fez sexo com outras pessoas, já fez sexo com gente do mesmo sexo, já fez sexo com animal, com demônio. E aí começa a listar. E aí a lista é longa. Irmãos, você sabia que um crente que sempre está se lembrando do passado, ele vai criar uma consciência de indignidade? Ele vai achar que não está bom nem pronto o suficiente para fazer a obra de Deus? E é isso que o diabo gosta.
O diabo gosta de falar do passado. O diabo não vai te ensinar que você é um justificado em Cristo Jesus. O diabo não vai falar a tua posição. Ele não vai dizer que você pode fazer as obras que Cristo fez. Ele não vai dizer que você pode orar ao Pai e ter orações respondidas. Ele não vai dizer que você tem autoridade. Ele vai dizer que você não está pronto o suficiente. Ele vai dizer que ainda Jesus não se garantiu na cruz. Ele vai dizer que ainda você tem que algumas coisas pendentes que você tem que resolver. É isso que ele vai dizer. Cristãos que expõem a vida a esse tipo de ensinamento vão criar uma consciência de indignidade, vão achar, eu não estou bom nem pronto o suficiente para fazer a obra de Deus, e vivem nessa peleja, vivem nessa condenação, vivem debaixo de escravidão. Mas olha só o que a Bíblia fala em Hebreus. Capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Diga, Deus é misericordioso. Um dos atributos de Deus é que Ele é misericordioso. Posso ter um amém? Amém. Deus é tão misericordioso, olha a continuidade do texto. Usarei de misericórdia e de seus pecados. De vez em quando eu vou me lembrar. Irmãos, Deus é tão misericordioso, que Ele faz questão de não se lembrar o teu passado. Se Deus não está se lembrando, por que você vai se lembrar? Por que você vai ficar meditando, preenchendo lista, querendo se lembrar do passado, das falhas? Se existe uma nova vida proposta por Cristo, Paulo disse que nós devemos viver em novidade de vida. Agora, fica difícil o cristão viver em novidade quando ele está estudando o passado, que traz condenação. Fica difícil. Para finalizar, Efésios capítulo 4. A palavra diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. A justiça de Deus é uma dádiva, é um presente. Quando você quer dar um presente, você não dá para quem você quer? Sim ou não? Sim. Fica tranquilo. Deus, Ele quis, a vontade dEle, Ele quis te dar um presente e te deu. Chama-se justiça. E justiça é uma posição. Você nasceu no Brasil? Você tem dupla nacionalidade? Não. Como é mesmo teu nome? Flávio. Flávio nasceu no Brasil, mas ele nasceu sem pátria. Com o decorrer do tempo, ele foi se tornando cada vez mais brasileiro. Quando ele completou 5 anos, aumentou a nacionalidade. Quando completou 10, aumentou a brasilidade. Mas quando ele completou 18 anos e se alistou no Exército Brasileiro, no EB, ele se tornou completamente brasileiro. É assim? Quem nasce no Brasil, diga brasileiro é. Quem nasce no reino de Deus, justo já é. Você não vai se tornar justo com o decorrer do tempo, não. Você já é filho, você já é justo, você já é herdeiro. O que precisamos é renovar nossa mente, e é isso que Paulo fala em Efésios capítulo 4. Eu quero finalizar com esse texto. Verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, os gentios, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele foste instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Diga novo homem. Quem é o novo homem? Diga nova criação. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade procedentes da verdade. O novo homem, a nova criação foi criado segundo Deus em justiça e santidade. Você não é um pecador salvo pela graça.
Estou falando a matéria da justiça. Porque, claro, realidades da nova criação, justiça, cura, ser templo do Espírito, autoridade são realidades da nova criação. Existem muitas realidades, e se você quiser descobrir, matricula-te no Rema, e aí você vai descobrir as realidades de uma nova criação. Vou ler em duas outras versões o versículo 24. Na nova versão internacional diz: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. E na nova tradução da linguagem de hoje diz: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Justiça e santidade. Justiça, irmãos, tem a conotação de vestes. Quando Adão pecou, ele se vestiu com folha de figueira. Deus não aceitou a justiça própria, não aceitou sua vestimenta e providenciou pele de animal. Deus é tão justo, mas tão justo, mas tão justo, que Ele não aceitará a justiça humana. Por isso, Deus deu a própria justiça dEle para você, para que você fosse bem-vindo na presença dEle. Irmãos, você pode ter comunhão com Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios: fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão. Deus nos convida a uma comunhão. Agora só tem comunhão aquele que entende a realidade em Cristo. Porque quem não entende vai achar que não está pronto nem bom o suficiente. Diga: eu sou filho. Diga: eu sou bem-vindo na presença do Pai. Você foi abençoado? Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Francisco e à Tereza pela oportunidade. Irmãos, não perde a oportunidade de fazer a tua matrícula, não perde a oportunidade de influenciar pessoas também. Amém?